Boa noite, meus amados. Boa noite. Satisfação da gente poder estar aqui, né, tendo assim o privilégio da gente trazer a mensagem. Nossa leitura que nós vamos fazer hoje é em Lucas, capítulo 2, do verso 25 até o 35. Lucas 2, de 25 a 35. Eu vou fazer a minha leitura na versão King James, mas dá para acompanhar aí. A palavra de Deus diz assim: entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino, Jesus, para realizarem com ele o ritual de consagração, exigido pela tradição da lei. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo. Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo surgimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. O título da mensagem é Uma Mulher Transformada. Aqui nós vemos então, depois do nascimento de Cristo, os pais de Jesus, assim como os hebreus fazem, levam aí, os hebreus fiéis, levam os seus filhos ao templo para fazer então a dedicação do menino. Nós, pela lei de Israel, isso é feito, logo após que passa os períodos aí, que cumpre aí o período da mulher. E lá vem aquele ancião, do qual Deus havia prometido que veria o que a nação aguardava há centenas de anos, o Salvador, o Cristo. É um privilégio muito grande, irmãos, aqui a gente vendo, parando uma pausinha aqui para a gente falar. Imagine você, Deus prometer para você que você veria o Cristo. Este homem deveria ser um homem muito fiel ao nosso Deus, porque foi prometido a ele: olha, você vai ver o menino. E em uma determinada manhã, o Espírito Santo o avisou: vá ao templo, o menino vai estar lá, como a gente viu na nossa leitura. E ele vê o casal, e no meio de tantos casais, imagine você ali, não estava só os pais de Jesus, havia mais pessoas levando os seus filhos. No meio de tantas pessoas, de tantas crianças que estavam sendo apresentadas, ele olhou e disse: este é o menino. Este é o menino Jesus. Podemos imaginar aqui, irmãos, então, Simeão, um idoso, que provavelmente Deus havia segurado ele, porque ele exclama, agora o senhor pode me levar. Deveria estar bem idoso, ainda com forças para ir ao templo ver o menino Jesus, vê a criança e pega aquela criança no colo e fala que agora ele pode ir em paz. Que glória para este homem, na verdade. A gente vê isso também, como é bom para a gente ser fiel ao nosso Deus. As promessas do nosso Deus, quando ele promete as coisas. Ele não vai prometer que nós vamos ver um Salvador, porque nós já temos um, ele já veio.
mas ele tem muitas promessas para nós. E se você for fiel, ele vai cumprir essas promessas. Amém? Fique imaginando aí também os pais do menino, que já sabiam que era o Cristo, mas do nada chega aquele ancião, um homem provavelmente respeitado no meio do povo judeu, pega o menino e fala tudo o que falou sobre o menino. É uma coisa espetacular da gente ficar pensando, imaginando como seria, tanto para os pais quanto para, né, aquele ancião, ter nos braços o homem que veio salvar o mundo. Eles foram ali para cumprir a lei, e de repente aquele ancião fala tudo isso daí. Olha que coisa interessante. Mas Simeão volta para Maria, não sei se os irmãos perceberam, no último versículo que nós lemos, ele volta para Maria e diz: este menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel. Ele volta para Maria e diz a Maria isso daí, né? E a ser um sinal de contradição, que na verdade nós sabemos que foi isto mesmo que aconteceu. Este menino significa o fim de uma era e o início de uma outra era, antes e depois dele. Eu já havia falado isso em algumas mensagens, e aqui nós confirmamos, né? Que nós temos aí muitas pessoas neste mundo que tiveram muitas invenções que nos fazem a diferença. Quem inventou a energia elétrica, quem inventou a luz, quem inventou um celular, a internet, são coisas que fazem a diferença na humanidade. Mas estes homens não são lembrados como Jesus que morreu na cruz, como aquele carpinteiro que veio para salvar o mundo. Eles não são lembrados. Se perguntar para muitos jovens, alguns que estudam sabem quem é, mas se perguntar para um menino qualquer aí, olha, quem foi que morreu numa cruz, ele vai saber quem foi. Ele veio para marcar, para dividir uma era. Era um sinal de contradição. Era um sinal de contradição. Como nós vimos aqui na nossa palavra, e hoje nós estamos presenciando isso porque Cristo já veio e nós sabemos como foi. Toda aquela religiosidade judaica estava passando, porque foram incapazes de compreender quem era o menino. Por mais que aquele povo era religioso, como nós sabemos que ainda é religioso, aquele povo respira religião, mas muitos deles não compreenderam. Muitos deles não acreditam no Novo Testamento. Mas se você pegar o Velho Testamento, um dos livros, por exemplo, que a gente pode dizer que é o livro messiânico, que é o Evangelho do Velho Testamento, é Isaías. Pelo livro de Isaías, nós vemos claramente a obra de Jesus Cristo. Então, eles não conseguiram compreender, e Jesus veio para mudar a face de tudo, da religião. Surgiria ali um novo tempo. Simeão entendeu que o mundo nunca mais seria o mesmo depois do seu nascimento. E realmente o mundo nunca foi mais o mesmo. Depois que Jesus Cristo nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. O mundo mudou. Completamente o mundo mudou. É isto que é fantástico, irmãos, na figura de Cristo. É esta mudança, quando a gente percebe que é fantástico na vida de Cristo. Mesmo não sendo correto, mas nós podemos aí imaginar, não é correto por quê? Porque nós sabemos que não é o dia exato, o dia do seu nascimento, o dia 25 de dezembro. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Não tem como ele nascer no dia 25 de dezembro. Mas nós podemos ver que o mundo para comemorar este aniversário. O mundo inteiro comemora um aniversário deste homem que morreu na cruz. O mundo a história do nosso mundo é antes e depois dele.
Então, isso para a gente é fantástico, a gente perceber isso. É uma época bonita, nós não podemos dizer que não é uma época bonita. Pena que não se é uma festa, digamos assim, para muitos não é uma festa religiosa. Por quê? Porque tem bebidas, as pessoas comemoram mais o Papai Noel do que o próprio Cristo. Não é verdade? Existe uma árvore de Natal que não tem nada a ver com o Natal. Então, se fosse uma festa religiosa, seria muito melhor. Mas o menino muda o mundo. O mundo seria outra por causa dele. Outra coisa por causa dele. O mundo tomaria uma forma diferente por conta desse nascimento. O menino é tão fantástico que nós contamos o tempo, como eu já falei, antes e depois dele. Isso é fantástico. Isso para mim até uma forma de você evangelizar as pessoas que não dão crédito à Bíblia. Porque você pode perguntar para eles assim: olha, como que você pode então me dizer deste carpinteiro que morreu crucificado, que todo mundo comemora o seu aniversário, o mundo todo, e que todos, têm uma história antes e depois dele? A história do mundo é antes de Cristo e depois de Cristo. Como que pode isso? O menino é tão, meus irmãos, fantástico, mas tão fantástico este menino, que vem como um sinal de contradição. E tudo o que fora antes dele é deixado para trás. Inclusive a religião dos judeus. A lei agora não existe mais. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio, como a palavra de Deus diz, destruir a lei, não. Ele cumpriu a lei. E com esse cumprimento da lei, ele agora trouxe a graça aos homens. Agora, nós somos salvos pela graça e não pela lei. Este menino vem com um sinal de contradição, como nós já falamos. E, de repente, uma palavra para Maria. Eu não sei se vocês perceberam isso também. Ele fala tudo isso para Maria, mas no final ele também fala uma palavra direcionada direto a ela. E diz assim: uma espada atravessará a sua alma. Perceberam isso no versículo 35? Na verdade, no que eu li, ele fala no final, na King James, mas na normal que a gente usa é no início do versículo, né? Uma espada atravessará a sua alma. Ela deve ter pensado, né? O que foi que eu fiz? Ela deve ter pensado, o que foi que eu fiz? Eu vim aqui para apresentar o menino, meu filho, e este ancião diz isto. 33 anos depois, aproximadamente, a espada atravessa a alma de Maria. Por quê que ela atravessou a alma de Maria? 33 anos depois. Demorou, mas chegou esse momento de se cumprir. Lá estava ele, pregado numa cruz. Imagine como que foi, irmãos, ali, como que foi a dor para aquela mãe, vendo o seu filho e o seu Salvador, porque ela creu em Jesus Cristo, como nós vimos. Como foi para ela ter aquela visão e ver o seu filho sendo maltratado, o Cristo sendo crucificado? Realmente, uma espada atravessou a alma de Maria. O menino se tornou homem, seus próprios acusadores diziam que não houve mal algum na sua boca. Os próprios acusadores disseram: não há mal algum na sua boca. Não cometeu nada de errado. Pilatos até lavou as mãos, como se ele fosse justo e como se ele não fosse culpado da morte de Cristo, uma vez que ele teria autoridade para liberá-lo. O lavar as mãos simplesmente mostrou para nós que ele foi omisso na sua decisão. Mas 3 décadas depois,
o coração de Maria estava sendo atravessado por uma espada, porque Jesus Cristo estava sendo crucificado. Uma mãe que ia apresentar o menino a Deus já recebe a notícia que ia trazer sofrimentos. Não por ser um filho mau. Olha, seu filho vai ser mau. Não. Né? Não porque Jesus tinha uma má conduta. Também não. Mas por causa da maldade do coração humano. Aquele homem teria que sofrer. Aquele menino teria que sofrer. E a palavra de Simeão, aos seus olhos já foram a sua salvação. Né? A palavra de Simeão, aos meus olhos, né, eu estou vendo o meu Salvador. Em Gálatas 4:4, Mori, por favor, lê pra gente aí. Gálatas 4:4. Eu anotei aqui, irmão, perdão. Paulo diz: mas na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É o que diz em Gálatas 4:4. Então, Jesus veio na plenitude dos tempos, irmãos. Na hora certa, no momento exato. Na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus é a plenitude dos tempos. Agora, este menino oferece salvação e é a luz do mundo. É a luz do mundo. Esta é a mensagem mais fantástica que nós podemos ouvir. Aquele menino é a luz do mundo. Deus se fez homem. Ele está aqui. Ele andou nesta terra. Você pode imaginar isso, irmãos? Talvez nós não conseguimos imaginar. Deus viu como o mundo é. Ele não é alguém distante e isolado. Ele sabe como é ser homem, porque ele veio e virou um homem. Se tornou um homem. Ele não fala aqui pela sua onisciência, que poderia se falar pela sua onisciência, mas ele fala por experiência, porque ele passou, porque ele se fez homem. Deus experimentou ser homem, ele experimentou ser carne, ele sabe como é, ele sabe como que cada um de nós, qual é a nossa dor e como nós passamos essa dor. Em muitas religiões, pessoas tentam ser Deus. Em muitas. A pessoa deve se isolar, talvez, algumas falam isso. A pessoa tem que chegar num nível superior tentando ser Deus, mas no cristianismo, você não precisa fazer nada, porque Deus veio até você. Deus se tornou como um de nós. Nós não precisamos ser Deus. Nós precisamos crer nele e pela obra que ele fez. Você foi trazido por um amigo. Você foi traído por um amigo, perdão? Ele também foi. Você foi difamado? Ele também foi. Você foi incompreendido, irmão? Ele também foi. Você passou por uma agonia na sua vida, por uma dor insuportável? Ele também passou. A dor dele foi uma dor pior do que qualquer dor. A palavra de Deus diz que em um dado momento, Jesus Cristo suou sangue. Você pode imaginar o que é isso, irmãos? Que sofrimento é esse que uma pessoa chega num momento e sua sangue? Como foi essa agonia? Deus sabe quem nós somos. Deus nos conhece e então conhece. E ele não conhece apenas porque, como eu já falei, pela sua onisciência. Não. Porque ele também foi um de nós. Ele esteve nessa terra. Isaías, 750 anos antes, disse: homem de dores, experimentado em sofrimento. Ele estava falando de quem? De Cristo. Não quero ser indelicado, mas a Páscoa não é chocolate.
Chega essa época, todo mundo fica alvoroçado querendo um chocolate, querendo um ovo de Páscoa. Páscoa não é isso. É um monte de coisas boas, né, que eles ficam nos prometendo através das mídias. Páscoa não é isso. Lá no início, na comemoração da Páscoa, eles já comiam ervas amargas para simbolizar o que eles passaram. Um cordeiro tinha que ser imolado, porque eles iam usar o sangue do cordeiro para colocar na verga das portas. Um cordeiro perderia sua vida. O significado da Páscoa é: ele ressuscitou. Ele é o cordeiro que foi morto para que nós fôssemos salvos. Esse é o significado da Páscoa. Eu não vejo um coelho e eu não vejo um chocolate aqui. Mais uma vez, a mídia, não sei se posso assim dizer, ou o comércio, rouba a cena importante da obra que Jesus Cristo fez. Eu consultei hoje no calendário para ver quando foi comemorada a Páscoa judaica. Ela foi comemorada dia 9, no meio da semana passada, porque os dias deles são diferentes dos nossos. Hoje nós estamos comemorando. Raramente a Páscoa judaica cai no mesmo dia que a nossa Páscoa, pelo calendário, né? Então foi comemorada dia 8 e dia 9. Ele é como um de nós. Ele foi tentado de todas as formas, mas ele não caiu. Então, o Salvador do qual estávamos falando aqui tem autoridade para partilhar da sua vida. Ele tem autoridade. Ele pode nos dar a vida. Um Salvador que pode fazer o quê? Nos dar a vida eterna. Porque ele veio e morreu numa cruz. Ele deu todo o seu sangue, como a palavra de Deus disse, para nos salvar. Ele pode mudar, assim como mudou a minha vida, e pode mudar a sua também. E nós estamos aqui hoje separados, porque nós experimentamos desta gloriosa salvação. É por isso que nós estamos aqui hoje. Jesus faz a diferença em nossas vidas, meus amados, como ele fez a diferença no mundo também. Ele fez a diferença no mundo, mas ele faz a diferença nas nossas vidas. Se você hoje abrir o seu coração, der o seu coração a ele, aqueles que não fizeram ainda, ele também vai fazer a diferença na sua vida. Você pode ter certeza disso. Você pode dar a sua vida a Jesus Cristo e eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender. Eu posso até perguntar para os irmãos agora: alguém se arrependeu em dar a vida a Cristo? Não, é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos por conta dessa gloriosa salvação. Nunca mais nós fomos os mesmos. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. O mundo nunca mais foi o mesmo depois do nascimento de Cristo. Você pode ter certeza disso. Ele muda a sua vida para sempre. E ele pode fazer isso nesta noite, caso você ainda não teve uma experiência com ele. Ele pode mudar a sua vida para sempre. E você que já fez essa mudança, que já teve essa mudança, porque você já entregou a sua vida a Cristo, você também pode renovar as suas forças nele. Não fique estagnado. Porque muitas vezes nós também damos a nossa vida a Cristo, mas ficamos no mesmo lugar, no mesmo caminho. Nós precisamos subir o degrau da salvação, o degrau da santificação. Nós precisamos mostrar ao mundo a maravilha que Cristo fez na nossa vida. Nós precisamos renovar as nossas forças. Por isso eu falo hoje para você: abra o seu coração. Para você que ainda não fez,
E para você que já fez essa entrega, renove as suas forças em Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Amém.